Boa tarde, alunos. Vamos dar continuidade ao assunto de sistema locomotor. Na aula de hoje vamos falar sobre as articulações e sobre os músculos. Nós vamos falar agora das articulações. Os ossos que compõem o nosso corpo, eles estão unidos por meio das articulações. De acordo com o grau de movimento permitido pelas articulações, a gente pode classificá-las em móveis, semimóveis e imóveis. As articulações móveis, elas permitem um grande movimento e podem ser encontradas, por exemplo, no ombro e no joelho. Já as articulações imóveis, elas não permitem movimentação e podem ser encontradas no crânio. Temos também as articulações semimóveis, que apresentam movimentação, porém ela é limitada, como é no caso das articulações presentes na coluna vertebral. Aí no slide de vocês a gente pode ver, as articulações presentes no crânio, que estão unidos aí os ossos, que é o parietal, frontal, temporal e occipital, que são os ossos da cabeça. Nós podemos ver também uma articulação em um osso longo, que é uma articulação considerada móvel. Então, esse tipo de articulação faz com que a gente consiga movimentar os braços, as pernas, o cotovelo, as mãos. E também tem as articulações semimóveis, que são essas que podem ser encontradas na coluna vertebral, onde a gente consegue se movimentar, mas o movimento ele é um pouco mais limitado. Vamos falar agora do sistema muscular. Existem 3 tipos de músculo no nosso corpo. O músculo estriado esquelético, que é aquele presente nos grandes e pequenos ossos, no nosso corpo em geral, né? Esse músculo esquelético está presente no nosso corpo em geral. E ele fica acima dos ossos. E esse músculo, ele ajuda a gente na locomoção e a gente consegue fazer isso de forma voluntária. Então, a gente controla o ato de movimentar as pernas, de movimentar os braços. Então, a partir do momento que a gente fala músculo estriado esquelético, é um músculo que a gente está sob controle. Então, a gente consegue movimentar conforme a nossa vontade. Quando a gente fala em músculo não estriado, a gente está falando de musculatura lisa, que é aquela presente nos vasos sanguíneos, no esôfago, na bexiga. Então, esse tipo de musculatura a gente não consegue controlar. A gente sabe que o controle é lá no nosso sistema nervoso central e ocorre de forma involuntária. Aí muitas pessoas falam, mas a gente consegue controlar a bexiga, a gente consegue controlar a hora que a gente vai mixar, que é a hora de fazer xixi. Mas a gente não controla, não. A gente controla o movimento de abrir e fechar o esfíncter, que está lá na uretra. Mas a bexiga em si, ela vai encher de forma involuntária. Você querendo ou não, essa musculatura ela vai encher de forma involuntária. E se por acaso você tiver alguma cólica, essa musculatura da bexiga, ela também pode se contrair de forma involuntária. Já o outro tipo de músculo que a gente apresenta é o músculo estriado cardíaco, que é aquele que está presente no coração, que é o miocárdio. O miocárdio é formado por músculo estriado cardíaco e também apresenta contração involuntária. Então, a partir do momento que a gente está lá na 6ª semana de gestação, que o nosso coração ele começa a bater, ele só vai parar um dia, né, em caso de falecimento. Mas se não for, o coração ele vai continuar batendo por toda a nossa vida de forma involuntária. Então, o comando também lá do sistema nervoso central, e esse comando ele é involuntário. E aí vem a pergunta, né? Mas será que o músculo estriado esquelético, o comando também não vem lá do sistema nervoso central? Sim. A partir do momento que você quer movimentar o seu corpo, o comando ele vem das sinapses lá do sistema nervoso central. Mas a gente controla, a gente sabe como a gente quer se movimentar, a gente sabe a intensidade do movimento, como a gente quer fazer, então a gente controla de forma independente. Agora que a gente já sabe como o sistema locomotor é formado, a gente consegue entender a sua importância. O sistema locomotor ele é responsável pela movimentação e deslocamento do nosso corpo. E, além disso, ele garante a sustentação de partes moles do corpo e proteção dos órgãos internos. E o nosso esqueleto funciona ainda garantindo a produção das células sanguíneas e servindo de local para armazenamento de sais minerais.
O sistema locomotor, ele não é o maior sistema do nosso corpo, porque o maior sistema é o sistema tegumentar, que é a pele. Mas ele é muito importante para a nossa vida, e a gente estar com um sistema locomotor saudável garante que a gente tenha uma maior qualidade de vida. Por isso, se a pessoa sentir alguma dor articular, dor muscular, é bom procurar um médico, porque muitas vezes as patologias associadas ao sistema locomotor, elas podem ser barradas logo no início. Então, se você descobre que tem alguma doença no sistema locomotor e é tratada de forma rápida, normalmente essa doença ela não se cronifica. Já tem pessoas que passam a vida toda sentindo dores e não procuram um serviço de saúde. Aí muitas vezes isso faz com que ela desenvolva alguma doença que vai se tornando mais incapacitante. Tem pessoas que por uma dor no joelho que não é tratada, muitas vezes quando vai envelhecendo tem que ficar acamado, tem que ficar utilizando cadeira de rodas ou muleta. E isso faz com que ela perca um pouquinho a qualidade de vida. Por isso é interessante que a gente sempre procure os médicos quando a gente perceber qualquer alteração no sistema locomotor. Normalmente as crianças elas apresentam uma dor que é chamada dor do crescimento, que é quando os ossos e músculos eles estão crescendo, então a criança ela sente algumas dores musculares. Entretanto, essas dores elas também não podem ser de forma intensa, de uma forma incapacitante. Se a criança chora muito, se ela não consegue dormir, se ela não consegue realizar as atividades diárias, isso pode ser com que ela esteja com algum probleminha. E quanto mais rápido identificá-lo, mais fácil vai ser de resolver e vai melhorar a qualidade de vida da criança. Por isso é importante também que os jovens, principalmente quando estão na fase da adolescência, eles tenham uma alimentação mais saudável. Porque a alimentação saudável nessa fase, quando o corpo está em constante crescimento e amadurecimento, faz com que os ossos e músculos eles cresçam de uma forma mais saudável. E isso faz com que evite que essas crianças elas desenvolvam algum tipo de doença futura. Apesar que normalmente na fase da adolescência é a fase que os pais eles têm menos controle sobre a alimentação dos filhos. Até porque os filhos eles muitas vezes já fazem 2 ou 3 refeições fora de casa durante o dia, então não tem como ter um controle absoluto. Mas é necessário que a gente ensine os jovens desde cedo a importância de uma boa alimentação, principalmente rica em proteínas, sais minerais e vitaminas, e também com uma boa quantidade de carboidrato, que é para essa pessoa, né, que está em constante evolução, se torne um adulto saudável.